nós estamos estudando sobre heresias na história da igreja. Nós caminhamos um pouquinho falando sobre gnosticismo, sobre movimento judaizante, falamos sobre pelagianismo, falamos sobre alguns tipos de coisas, ideias que estiveram no meio da igreja, que trouxeram danos para a comunidade. E, irmãos, hoje eu quero falar também um aspecto que vou chamar de uma heresia também. Quero estudar com você sobre o ascetismo, o movimento ascético. É uma espécie de movimento alienante, separatista, que sempre esteve em algumas das ideias de grupos religiosos do passado. E eu quero aproveitar essa aula, não só para falar sobre algo que aconteceu no passado, mas sobre ideias que continuam ainda hoje no meio da igreja e que ainda estão sendo usadas e adaptadas para os dias de hoje, para a igreja de hoje. Então, irmãos, é uma maneira de dizer que a gente tem que ter olhos abertos, porque infelizmente os homens mudam, mas as coisas ruins do passado e as coisas ruins são mais copiadas que as coisas boas, Então, às vezes, alguns conceitos do passado estão sendo usados hoje com outra linguagem, de outra forma, e a gente precisa tomar muito cuidado para que a gente não venha aceitar certas ideias erradas como se fossem verdadeiras. Às vezes a gente pensa que o ser humano copia mais o que é ruim do que o que é bom. A gente está precisando hoje que o homem use a sua inteligência e diligência para poder usar as coisas boas. Falar, olha, o que o pessoal do passado fez que foi bom, vamos usar hoje. Mas não, O ser humano está sempre repetindo os mesmos erros e a história da igreja não é diferente. Infelizmente, irmãos, movimentos de renovação, avivamento, aconteceram no passado, são necessários hoje. Erros que a igreja cometeu em outras épocas, doutrinas estranhas, elas são reutilizadas, porque infelizmente o ser humano, ele acaba lançando mão daquilo que não é de Deus, para influenciar o povo de Deus em alguns momentos da história. E isso não é o que a gente deveria aceitar. Então, nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre ascetismo. Vou explicar melhor e a gente vai poder compreender do que se trata, tá? Vamos orar, irmãos, entregando a Deus esse momento? Pai amado, nós agradecemos porque nós estamos aqui nessa aula sobre a orientação e iluminação do Espírito. Nós queremos, Deus, assimilar o que a Bíblia diz, queremos entender o ensino da Bíblia. O Senhor sabe, Pai, que nós precisamos, que nós somos pessoas que necessitam de orientação, de sabedoria. E eu peço, Deus, que o Senhor possa iluminar, ó Pai, a nossa mente nessa hora, que esse ensino, Pai, não seja só uma obrigação, um ritual do domingo, mas que, pelo contrário, Pai, nosso coração possa ser edificado com essa palavra. O Senhor conhece, Deus, o que há no meio da igreja, o Senhor sabe o que os teus filhos estão vivendo em todos os lugares da terra, e eu gostaria de pedir, Pai, que o Senhor possa dar a nós sobriedade, conhecimento, discernimento, e que a gente possa, com a ajuda do Senhor, não só viver a fé que o Senhor quer, mas também mostrar pelo nosso viver o modo como o Senhor pensa. Eu entrego, Deus, as classes que estão lá embaixo, entrego, Pai, as reuniões em outros templos e grupos. Dá, ó Pai, à tua igreja unidade, harmonia, e que a gente possa juntos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Eu entrego, Pai, esse momento e peço, fica com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Quando nós abrimos nossa Bíblia na carta, em algumas cartas de Paulo, especialmente a de Colossenses, a gente observa que lá tem um conceito que guiou muitas das ideias religiosas da época. Um fato, irmãos, para nós os apóstolos desde os primeiros dias tiveram que lutar com crenças estranhas. Crenças estranhas. Eu tenho falado em todas as aulas, como que em Coríntios, como que em Colossenses, como que em Filipenses, como que nas cartas do próprio Pedro, mesmo Judas, eles vão combater fortemente ideias religiosas perigosas. E quando a gente fala de ideias perigosas, não é, irmãos, uma coisa do tipo alguém que não é da comunidade, que se infiltra na comunidade.
Chega alguém aqui com uma roupa estranha, uma maquiagem estranha, palavras estranhas, e começa a disseminar como as imagens que a gente cria do falso, do bruxo, do homem mau, do homem do inimigo, aquela coisa assim que a gente fala, olha, está infiltrando na igreja alguém perigoso. Não necessariamente. Ideias ruins costumam surgir de pessoas boas, né? Com inocência ou imprudência, a gente acaba assim, às vezes, levantando certas ideias que falam, opa, essa ideia é meio perigosa. E muito do que surgiu na igreja pode ter sido fruto disso, de imprudência. Mas a gente percebe que imprudência foi sendo atropelada por doutrina perigosa, por doutrina falsa, por ideias estranhas, e tudo isso numa roupa, numa ideia, numa máscara de espiritualidade. Um movimento, irmãos, de heresias da igreja primitiva, muito dele estava vestido assim de uma espiritualidade mais evoluída, sabe? Os cristãos, eles estavam assim, num processo de espiritualização, de conhecimento, de experiência, de superioridade, que fez com que a igreja dos dias de Paulo e dos apóstolos, ela tivesse um movimento estranho. A igreja tinha momentos de carnalidade, momentos de divisão, pessoas que tinham costumes estranhos aos dos apóstolos, mas elas diziam ter uma espiritualidade diferente. Eles tinham uma conexão com Deus diferente, eles tinham ideias diferentes, eles se sentiam superiores pelo estilo de vida e por um tal conhecimento, experiência com Deus, que eles alegavam ter. Esse é o grande problema. Muitas das coisas erradas que surgiram no meio da igreja, elas vieram de homens que diziam ter uma conexão diferente com Deus, uma conexão especial, uma coisa do tipo, sou íntimo de Deus, eu tenho um conhecimento diferenciado, eu tenho uma espiritualidade mais avançada, e por conta disso, eu estou trazendo esse conhecimento para vocês, porque eu estou em contato direto com Deus. E infelizmente, nós seres humanos, irmãos, a gente engole muita coisa, né? É só alguém falar que ouviu de Deus, que muitas pessoas seguem. É só alguém dizer, não, eu recebi isso do alto, e a gente segue. É claro que a gente tem que tomar cuidado para não perder a fé, para não perder a sensibilidade de ouvir Deus, mas quem diz que todo mundo que fala em nome de Deus é de Deus? Esse é o grande conceito, o grande conflito da igreja. Tem muita gente falando em nome de Deus e não tem parte com Deus. Isso sempre aconteceu. Isso aconteceu nos conflitos de Isaías com falsos profetas, de Jeremias. Isso aconteceu nos tempos do Novo Testamento. Sempre teve gente se levantando e falando, Deus mandou eu dizer tal coisa. Aconteceu isso nos dias de Jeremias. O povo falando, não, Deus mandou eu dizer que vem tempos de paz. E os profetas falam, paz? Não, não tem paz nenhuma não. Tem morte, sofrimento, guerra e dor. Não tem paz não. Mas sempre tem gente com esse tipo de abordagem. E ainda na igreja atual, irmãos, existe uma certa espiritualidade por aí, mesclada com carnalidade, com coisa ruim, mas picos de espiritualidade intercalados com pico de carnalidade, uma bagunça que você não entende. É espiritual ou é carnal? É de Deus ou é das coisas do mundo? É fidelidade ou é carnalidade? A gente não entende. É uma mescla estranha. E às vezes essas pessoas arrogam para si o título de boca de Deus, de revelação de Deus, e às vezes vão ensinando coisas perigosas. Eu quero convidá-los a abrir na carta aos Colossenses. A gente já passou por ela muitas vezes, mas eu quero ler com vocês a partir do versículo 8. Nós vamos até o versículo 23. É um texto meio longo, mas só para vocês compreenderem um pouquinho como que a ideia do ascetismo estava na crença colossense. Capítulo 2 de Colossenses, o versículo é o 9. Colossenses capítulo 2, versículo 8, perdão, não é 9, é 8. Colossenses 2, 8, o texto bíblico, ele diz assim, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia,
e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por meio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão ou impureza da carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou de festa ou lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça juiz contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões arrogantes, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo ou preservando a cabeça, que é Cristo, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para as coisas do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças do tipo: não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com o uso se destroem e passam. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Essa passagem, irmãos, ela é muito clara, Quando nós lemos, tem palavras que a gente pode não compreender bem, ou alguns conceitos que a gente precisa aprofundar, mas o texto, ele mostra o apóstolo Paulo trazendo uma crítica severa a um grupo de pessoas que estavam sendo influenciadas por certos líderes que traziam princípios de ascetismo, alienação, abstinência e cultos estranhos e cultos diferentes mesmo daqueles que Cristo ensinou ao seu grupo de apóstolos. Paulo vai dizer: são filosofias, coisas humanas, coisa que o homem tenta introduzir na mente das pessoas. E Paulo vai usar um argumento do tipo: se nós que conhecemos Cristo e supostamente morremos para as coisas do mundo, como poderia ser que nós nos deixamos influenciar por argumentos humanos? É uma palavra parecida com a que ele falou com os Gálatas. Nós conhecemos Cristo pela graça de Deus, e será que agora nós rejeitaríamos Cristo para procurar nos relacionar com Deus pelos nossos esforços, sacrifícios, abstinências e coisas humanas? Essa é uma pergunta perigosa, irmãos. O homem, ele conhece Deus por Cristo, mas em dado momento, nesse processo de espiritualização, de desenvolvimento, de conexão mais íntima com Deus, muitos grupos começaram a rejeitar os méritos de Cristo, a graça, a misericórdia de Deus, e se enveredaram, se misturaram com ideias de esforço por si mesmo, progressão por aquilo que faziam e por aquilo que sacrificavam. Eu vou explicar mais o conceito, mas Paulo vai dizer: é em Cristo, ele fala no versículo 10, é em Cristo que o homem é aperfeiçoado. O aperfeiçoamento do homem, irmãos, ele vem por causa de Cristo. Não é por algo que eu faça, ou não é por algo do qual eu me abstenha,
O aperfeiçoamento está intimamente conectado com o espaço que Jesus tem na minha vida para me moldar. E a gente precisa abrir mão de certas coisas para que Cristo possa dominar a minha vida por completo e para que Ele possa lapidar-me, transformar-me e aperfeiçoar. Mas não é uma coisa que o homem faz por si mesmo. E era o que estava acontecendo, tanto no movimento gnóstico, que eles diziam que o homem precisa de um conhecimento especial para estar conectado com Deus. Diziam assim: nós somos um grupo aqui de, vamos dizer, 20 pessoas, e alguns de nós estão conectados com Deus de forma íntima, porque eu tenho um conhecimento especial, eu tive acesso a um conhecimento que vocês outros não têm, e por isso então eu estou conectado com Deus de forma diferente. É o conhecimento que conecta o homem com Deus de forma diferente. E isso trouxe orgulho e arrogância. Conhecimento, quando a gente fala conhecimento da Bíblia, ele dá para o homem mais conhecimento da vontade de Deus. Mas eles não estavam falando disso, irmãos. Era um conhecimento meio místico, misturado com superstição, um conhecimento que o homem alcançava pelo próprio esforço. É como se ele alcançasse o nirvana do budismo, um negócio meio louco assim, né? Um grau de superioridade. Agora eu subi de nível, fui promovido agora, estou em outro nível, né? Cabelo, igual como eu brinquei um dia, né? Parece um desenho animado, cabelo muda de cor, agora eu estou outra atmosfera, né? Eu estou em outro nível. Era assim, uma coisa meio doida. E o movimento judaizante, por outro lado, ele buscava um relacionamento com Deus baseado nos seus méritos de obediência. Aquela coisa de eu estou me abstendo, guardando certas regrinhas e assim estou progredindo. Mas Paulo tem uma preocupação em dizer: é em Cristo que o homem é aperfeiçoado, porque é por meio de Cristo que o homem é limpo, transformado. Ele vai dizer no versículo 20 que o homem que morreu com Cristo para as coisas do mundo não pode viver sujeito às coisas humanas de novo. Um ponto importante: heresia quase sempre ou sempre diminui os méritos de Cristo, rouba os méritos de Cristo. É uma coisa, irmãos, que nós precisamos tomar muito cuidado. O movimento que traz conceitos diferentes do conceito bíblico, eles quase sempre tiram os méritos de Jesus e de Deus para colocar no homem, no esforço humano, o que é muito acatado por nós, porque a gente está acostumado a fazer por merecer, não é? A gente trabalha muito para ganhar o salário, a gente malha muito para ter o corpo, a gente abre mão demais para poder ter boa saúde, a gente economiza muito para comprar, e na fé seria uma coisa parecida. A gente está acostumado num relacionamento de mérito, de ter que conquistar, e aí essas doutrinas erradas, elas entram com facilidade na mente das pessoas. O movimento ascético, como Paulo ensina aqui, ele tinha uma característica muito peculiar. Eles começaram, irmãos, alguns grupos, a arrogar para si um tal culto de anjos. Ele falou no versículo 18, ele diz: ninguém seja juiz de vocês, dizendo que tem humildade e dizendo que tem culto dos anjos, que tem visões e que é orgulhoso. Ao que tudo indica, eu estava lendo um historiador falando, ele disse que quando fala culto dos anjos, não é propriamente o homem cultuando os anjos, mas é o homem dizendo que cultua a Deus com o mesmo culto que os anjos cultuam. Uma coisa do tipo: o meu culto é igual ao deles, ou seja, nós então cultuamos a Deus em harmonia, em sintonia. É dizer que o modo como nós cultuamos é angelical. E é como eu falei, as pessoas estavam naquele movimento de superior, eu estou avançado, a gente está espiritualizado, e chega num ponto que deu aquela ideia assim, de que a gente está agora com uma adoração a Deus como aquela que os anjos do céu dão. Aí o que acontece? Com essa tal superioridade, eles se sentiam com autoridade e capacidade de influenciar a igreja. Começaram a ensinar os homens que tinham que se circuncidar, como o pessoal na lei de Moisés fazia. Começaram a proibir certos alimentos.
começaram a proibir certos hábitos alimentares de comida e bebida, começaram a forçar os cristãos a guardar o sábado, as festas da lua nova, a guardar ritos dos judeus, começaram a influenciar para que certas práticas fossem observadas, como as que o judaísmo tinha. O que aconteceu, irmãos? A liberdade da igreja começou a ser podada, cerceada e limitada. E aí então, Paulo começa a combater isso, porque era um conceito muito perigoso. O conceito básico, irmãos, disso que nós chamamos ascetismo é autonegação, é a visão de que a matéria, o corpo e o espírito são opostos um do outro. O corpo físico, com as suas necessidades e desejos, ele é incompatível com o espírito e a natureza divina do espírito. Então o ascetismo ele defende a ideia de que a pessoa só alcança uma condição espiritual elevada se ele renunciar os seus desejos, a sua natureza e renunciar a tudo que envolve ao seu corpo. É daí que movimentos como o monasticismo, o movimento dos monastérios, de afastar pessoas da sociedade, homens que afastavam da família e iam viver, em meditação, num lugar isolado, numa floresta, outros lugares, começaram a surgir desse conceito. Um movimento de autonegação, um movimento de negar a si mesmo e se afastar de todas as coisas. Olhando assim, irmãos, parece bom, parece, imagina, a gente chegar e falar assim, não, esse é o ideal para nós, imagina, abandonar o dinheiro, abandonar a televisão, abandonar a tecnologia, abandonar esse sistema, formar um grupo de pessoas e a gente vai lá para uma montanha e nós vamos viver lá, todo mundo reunido debaixo das árvores agora, e nós vamos só fazer oração, nós vamos jejuar, nós vamos fazer leitura da Bíblia, e nós vamos servir uns aos outros, e nós vamos criar uma comunidade que não é escrava dos desejos do mundo. Isso soa bonito, não soa? Como soa bonito também dizer que certos homens e mulheres não se relacionam sexualmente, e a gente coloca o pobre coitado lá no monastério e obriga, fala, não pode ter. Aí parece bonito, não parece? Como se isso fosse pecado, e não é pecado. E aí o que nós observamos, irmãos? Tem uma aparência de que dá certo, mas na prática nós descobrimos que isso está incompatível com a palavra de Deus. Uma prova clara disso é, olha o estrago que tem acontecido na igreja comum aí do mundo, por causa dessa proibição à prática sexual na igreja. Eu digo nos padres, nos sacerdotes e nas freiras. É uma série de escândalos que a gente ouve. Porque, irmãos, é tentar impor para a pessoa algo que é contrário ao que o próprio Deus instituiu, não é verdade? Só que a igreja, por exemplo, ela sempre teve a ideia, irmãos, isso está na mente de muitas pessoas, de que o pecado original tem a ver com o sexo em si, que o pecado tem a ver com o ato sexual, e não tem, porque o primeiro mandamento de Deus para a criação foi, cresça, multiplica. Então aquilo foi anterior ao princípio todo. Só que a igreja começou, nesse movimento ascético, ela começou a impor, isso não pode, aquilo não pode, aquilo outro não pode, e começaram então a cercar a igreja. E movimentos ascéticos de ascetismo, como o que a igreja católica teve em parte, e tem ainda hoje, que está sendo muito analisado e combatido, quando separa freiras e padres e pessoas assim, é um movimento bastante perigoso, irmãos. Uma questão que é importante, além de nós compreendermos a história desses movimentos e o perigo que ele tem, porque cá entre nós, irmãos, Deus não está preocupado só com o nosso espírito, com a nossa alma, como se o corpo fosse mau e a alma fosse boa, no sentido de que o corpo é totalmente mau, então a gente tem que inutilizar o corpo, não dar comida para o corpo, não deixar o homem dormir direito, fazer o homem ficar sofrendo, pega uma cinta cheia de preguinhos, enrola na cintura ou amarra na perna
e faz uma penitência desse tipo, e como se esse tipo de coisa fosse assim tão necessário para o aperfeiçoamento do homem. São coisas que os cristãos ao longo do tempo fizeram e que pode ter uma boa motivação, mas o homem não é aperfeiçoado nisso, porque na verdade, irmãos, Deus ele está querendo o homem integralmente. O movimento desse grupo ascético de querer afastar as pessoas daquilo que é básico nelas, do alimento, afastá-las da realização dos seus desejos, daquilo que Deus colocou nela, aquele movimento que defende que o homem tem que sair de tudo para poder desenvolver, ele vai contra o ideal de que Deus ele opera no homem por completo. Eu falei isso em outras aulas, e a prova disso é que Deus ele promete a ressurreição do corpo. O corpo vai ser ressuscitado. Se quando o homem morre, a gente acredita que o corpo vai para a sepultura e a alma para Deus, se Deus não tivesse preocupado com o corpo, a obra já estava acabada, não precisava mexer com o corpo, a alma já está com Deus mesmo. Por que a importância do corpo? Porque, irmãos, o homem é um todo, e quando nós olhamos para o ser humano, nós observamos que não há distinção entre a alma e o corpo. O homem foi comprado integralmente, e tudo que eu sou é de Deus, e tudo tem que ser oferecido para a glória de Deus, nos abstendo daquilo que é ruim, daquilo que é pecado, nos abstendo daquilo que não promove santidade, nos abstendo daquilo que é vergonhoso, evitando, irmãos, aquilo que é mal, mas entendendo que o aperfeiçoamento do meu corpo, a minha santificação, o meu desenvolvimento, ele tem a ver com a obra de Cristo na minha vida. E eu abro aqui um parêntese. Esses movimentos ascéticos que existiam, eles acabavam trazendo para o meio da igreja um perigo muito grande. O perigo de que ele dissolvia a unidade da comunidade. Estava lendo, e é um fato, estava observando assim, um homem dizendo, ele atrapalhava muito a comunidade, porque ele promovia uma ideia de que alguns eram superiores. Começa a criar um ambiente de discriminação, causando danos morais nas pessoas, mas danos éticos e da comunidade, no sentido de que, à medida em que o homem começa a dizer que ele tem uma superioridade, que o meu distanciamento, que porque eu, Tiago, sou um monge lá no Tibete, lá isolado, estou lá naquele frio danado o dia inteiro, sentado numa pedra com a mão assim, e o povo fala, aquele lá, mas aquilo é santo toda a vida, aquilo é o que Deus pretende para o ser humano. A gente pensa assim, não pensa? Mas quem disse, irmãos? Quem disse? Na verdade, é um desperdício botar um homem bom lá numa pedra na montanha. Esse homem tinha que estar aí na sociedade fazendo uma diferença, né? Ser pai de uma família boa, um funcionário bom, um chefe bom, um homem bom, lá influenciando. Mas movimentos desse tipo, eles causavam uma divisão da igreja, porque promovia orgulho, discriminação, e acabava então atrapalhando o desenvolvimento da igreja. Paulo, irmãos, ele diz, o homem é aperfeiçoado na pessoa de Cristo. E quando nós nos relacionamos com Cristo, nós somos, irmãos, aperfeiçoados diariamente. E relacionamento com Cristo envolve submeter às vontades dele, Cristo, evitando aquilo que ele desaprova. E Paulo vai continuar dizendo no versículo 16, ele diz, ninguém julgue você por causa de comida, bebida, festa, lua nova ou sábado. Ele fala porque tudo isso é sombra do que é importante, porque o importante é Cristo, irmãos. É como se Paulo dissesse assim, imagine quando um objeto projeta uma sombra. Essas coisas, elas eram sombras do próprio Cristo. Só que se eu vi o objeto real, por que eu vou rejeitar o real para viver apegado àquilo que é sombra, que tinha uma relevância anterior? Irmãos, o que Paulo quer dizer é que essas coisas foram ensinadas por Deus, e Deus não é incoerente.
Deus criou a sua comunidade de Israel e a sua igreja, ensinando que certas práticas são importantes para a celebração de Deus, para a unidade do povo, para a promoção da santificação, para que o homem possa aprender a se relacionar com Deus, mas que aquilo não salva o homem, que aquilo não santifica o homem na essência, mas que aquilo tinha utilidade, mas que aquilo não supera a pessoa de Cristo. E Paulo então vai dizer, essas coisas não são importantes, porque, irmãos, observe qual é o problema. A comunidade está reunida, o povo está reunido em nome de Deus, em nome de Cristo, e lá celebrando a pessoa de Cristo. Mas aí tinham aqueles que julgavam, mas você ainda come isso? Mas você ainda bebe aquilo? Mas você não guarda a lua nova? Mas você não guarda a festa tal? Mas você não guarda tal coisa? Como se a pessoa de Cristo não fosse suficiente. E Paulo então vai dizer, ninguém pode julgá-los por isso. Ele vai dizer no versículo 18, ninguém se faça juiz contra vós outros, dizendo que isso é humildade, e que é um culto superior, como o culto dos anjos, dizendo que isso foi baseado em visões, mas que é orgulhoso, é sem motivo, e é fruto da mente carnal. E ele diz, que no versículo 19, é como se ele dissesse, isso não demonstra que Cristo está sendo priorizado. Ele diz, isso mostra que a cabeça não está sendo retida, não está sendo preservada. Paulo está dizendo que se o homem se vincula a essas coisas para a sua santificação e progresso moral espiritual, significa que Cristo não está sendo priorizado e visto como único e essencial. É como se Cristo estivesse sendo rejeitado. E ele diz, é Cristo quem promove o crescimento, é Ele que é a cabeça do corpo, é por meio dele que o corpo cresce. Ele diz no versículo 20, se nós morremos com Cristo para as coisas do mundo, por que, como se vivêssemos ainda no mundo, nos sujeitaríamos a ordenanças do tipo, não toque nisso, não prova aquilo, não come aquilo outro, segundo preceitos e doutrinas dos homens? De fato, irmãos, muitos desses movimentos são fruto mesmo de doutrina humana. E Paulo diz, essas coisas com o tempo, elas passam, elas se destroem, elas vão se tornando inutilizadas. Mas ele vai dizer, no versículo 23, ele fala, essas coisas com efeito, elas têm uma aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, porque, irmãos, na verdade, é uma glória, pô. Imagina que lindo eu disser assim que, irmãos, eu não como nada, eu fico o dia inteiro sentado lá na área da minha casa, olhando para o céu, eu boto um negócio me machucando o braço aqui, eu não faço nada, eu estou ali num sacrifício danado o dia inteiro. Dá uma sensação de, nossa, eu estou muito melhor que vocês que não fazem isso. É uma promoção pessoal, né? E Paulo fala, isso tem aparência de sabedoria, dá uma ideia de culto de si mesmo e até de falsa humildade e um certo rigor ascético. Mas ele fala, isso não tem valor nenhum contra a natureza do ser humano. Esse, irmãos, é um fato. Eu não estou aqui emitindo juízo sobre nada, mas só mencionar o que é fato histórico. Adianta muito se você se sacrificar todo dia, trazer penitência para o corpo, se você andar por baixo da sua roupa com algo te furando, machucando, comendo pouco e achando que aquilo está te santificando, e ao mesmo tempo, se você estiver praticando pedofilia ou adultério, não adiantaria absolutamente nada, não tem valor. E Paulo quer dizer o seguinte, essas coisas, elas não alcançam o objetivo esperado, porque, irmãos, não é nessa prática que o homem alcança a sua santificação. Só para deixar um princípio claro, o homem ele tem que evitar aquilo que é mal, irmãos. A Bíblia vai dizer, se abstenha da forma de mal, que o homem deve evitar aquilo que é ruim. A gente precisa fugir daquelas coisas que não são boas. E só um versículo que o próprio Paulo fala em Colossenses, ele disse,
faça morrer a sua natureza terrena. Ele fala, foge das coisas que são ruins, foge daquilo que é mal. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós precisamos entender que o homem tem que evitar aquilo que é mal, conectar-se com Cristo num relacionamento de obediência e submissão, fugindo daquilo que Cristo condena como pecaminoso. Se Cristo diz, roubo é ruim, roubo é ruim. Se Cristo disser, carne é ruim, carne é ruim. Como a Bíblia vai condenar certas coisas, eu vou evitá-las. Mas a Bíblia não diz que você não pode comer carne, ou que você não pode, coisas que a Bíblia não diz, irmãos, elas não são essenciais para a salvação, elas não são essenciais para esse aperfeiçoamento. O homem foge do que Cristo condena, mas ele não pode tratar aquilo que Cristo não condena como se fosse mandamento de Cristo. É uma forma de ascetismo que na verdade pode parecer humildade, mas mostra certa imprudência. Aí alguém pergunta, pastor, e se alguém quiser fazer? E se eu disser que agora eu não vou comer carne, não vou beber café, nem Coca-Cola, que eu não vou comer doce, e que a partir de agora eu vou mudar tudo isso? Irmãos, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Mas não diga que o outro tem que fazer porque você faz. É aí que está o cerne da questão. Se pastor Tiago não toma café, isso é coisa minha. Eu não tenho que falar para você que ama tomar um café que você não pode. Esse é o mal da igreja. Esse é o mal da heresia. Ela tem que ser transmitida para os outros, né? O homem quer que todo mundo faça a mesma coisa. E com isso dá-se a impressão de que aquilo é essencial e que aquilo é mandamento, quando de fato pode não ser.